Não vou chamar para a mesa, que já está na mesa, o professor Nilson Hicks, que vai conversar com a gente. Então, o tema da conferência dele, Marxismo e Revolução na América Latina. Bem, quando a gente observa o marxismo e a revolução na América Latina, isso abre um amplo campo de reflexão. Porque se Marx já antecipa um conjunto de problemas para os quais deu solução e outros para os quais abriu um campo de reflexão, no terreno que a gente chama marxismo, isso é mais amplo ainda. Então, a primeira advertência que eu gostaria de fazer aqui nessa breve exposição é uma separação importantíssima entre aquilo que é de Marx e aquilo que é o que nós chamamos marxismo, que implica, naturalmente, dar consequência àquele trabalho que Marx iniciou na Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT. Isso implica em fazer essa diferenciação desde o manifesto da Associação Internacional dos Trabalhadores, cuja aparição de dezembro de 1864, até, digamos, um trabalho militante de Marx, que cobre um período de 10 anos, até mais ou menos 1873, 1874. Esse período nós vamos ter o Marx, que é o Marx, digamos, ativista, o Marx está fazendo. Não vamos esquecer, nesse período ele publica o primeiro tomo do Capital, de 1864, precisamente um ano em que começa, em dezembro de 64, começa as atividades da Associação Internacional dos Trabalhadores, e nós podemos dizer que tem um Marx militante, que talvez seja um dos aspectos menos pesquisados de Marx. Marx é o primário da crítica, e estabelecer o primário da crítica e fazer política é uma operação nada banal. Entre estabelecer a crítica e fazer política, a gente pode observar como é que é isso. É por isso que emerge, por exemplo, na universidade, um marxismo de cátedra, completamente hostil a Marx. Marx tinha um desprezo total pelo que ele chamaria de marxismo de cátedra. E mais os homens de ação, como Lenin, como Trotsky, como Mao, como Fidel, como Che e tantos outros que desprezariam por completo. Mas aí, mais que uma comodidade acadêmica, o problema é que é muito difícil, desde uma perspectiva marxiana, fazer política. Não é fácil, porque entre fazer o império da crítica tal como é, quer dizer, o horizonte devastador da crítica, que é absolutamente indispensável, e eu diria que é o primeiro passo de toda a política, é liquidar por real, tal como ele está, tal como Marx diz lá, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Quer dizer, uma questão fundamental é impor a crítica como o primeiro passo de construção de alternativas. A crítica é sempre o primeiro ponto para começar a construir alternativas. Só que ao estabelecer essa crítica e começarmos um trabalho militante, a política é um terreno em que o incerto se coloca e que é muito difícil, porque está atravessado por algo que orienta o trabalho de Marx, que é precisamente a luta de classe. O que eu vou mencionar aqui, nessa breve exposição, é captar algumas das questões que são fundamentais para pensar essa relação de marxismo e revolução na América Latina. A despeito desse tremendo trabalho teórico de Marx, que em grande medida sempre foi desconhecido, mas que incrível, está sendo retomado. Marx está sendo obrigatoriamente retomado, colocado pelos fatos. A Ministério mencionava alguma coisa aqui, mas eu sempre convivi com uma crítica, por exemplo, de que o Manifesto Comunista, a despeito da sua beleza literária, a despeito do acerto diagnóstico, era uma peça ultrapassada, porque aquela polarização em que Marx observa proletariado de um lado, burguesia de outro, riqueza de um lado e pobreza de outro, era algo que o capitalismo tinha liquidado para sempre. E agora, até organizações como a Oxfam
E mesmo outras organizações estão reconhecendo que a característica fundamental do nosso tempo é precisamente a escandalosa, segundo eles, atravessado por um moralismo rasteiro, e inaceitável o fato de que 1% da humanidade controla 50% da riqueza mundial. Eu estou achando que o Manifesto Comunista é uma peça moderada, comparada com o quadro da concentração. No Brasil, os dados da Oxfam dizem muito claramente, 1%, quer dizer, nem 1%, 6 capitalistas aqui controlam, já não o conceito de riqueza, mas 50% da renda nacional. 6 caras, 6 capitalistas. Então, aquele manifesto comunista que anunciava o Estado do Mundo em 1848, numa época em que Marx ainda pensava, ele vai superar isso depois de 1871, que o espelho do mundo seria a Inglaterra, está claramente colocado para todos nós. De tal maneira que aí é uma reconciliação entre o diagnóstico marxiano do que é o mundo e como fazer política nessas condições, que é sempre muito mais difícil. Fazer política é sempre muito mais difícil. Não é que o trabalho teórico não seja difícil, mas essa atualização de Marx está dada aí, está dada pelo estado do mundo atual, em que todas as ilusões do liberalismo de direita, para os quais a riqueza crescia e com ela uma certa desigualdade também diminuía, ou para o liberalismo de esquerda, que ainda graça entre nós, nos escombros dessa cultura petista horrorosa que está desaparecendo aos poucos, em que esse liberalismo de esquerda está se dando conta de que o mundo é efetivamente cruel e que todas aquelas ilusões da social-democracia, do bem-estar social, estão se dissipando como um sorvete à luz do sol. E é muito difícil, mas no Marx, esse Marx é também esse homem da obra teórica, e que nós podemos ver também de forma muito clara no mundo atual, quando observamos os dados do Banco Internacional de Pagamentos, em que mostram que o PIB de todos os países reunidos equivale a 75 trilhões de dólares. E o que existe de derivativos no mundo são 750 trilhões de dólares. Quer dizer, que essa riqueza material produzida de bens tangíveis é 10% desse volume de capital que se acumula e que nós temos que voltar para o tomo 3 do capital, que é o tomo inacabado de Marx, para discutir a ideia do conceito de capital fictício e de valorização fictícia do capital. Quer dizer, o conjunto da riqueza, aquela produzida pelo PIB, que nunca é obviamente, o Álvaro Vieira Pinto já dizia que se não quer saber medir alguma coisa, começa pelo PIB. Mas para usar um dado convencional, que é o PIB da riqueza mundial, equivalente a 75 bi, e nós observamos os derivativos que não param de crescer, superior a isso, em 10 vezes, mostra o grau de fetichismo, de valorização fictícia do capital, que atualiza por completo, não só aquele tomum do capital, que mostra como é que se dá o processo de trabalho e a exploração, a origem da miséria humana e dessa polarização, mas o estado do mundo hoje que parece incompatível essa valorização fictícia do capital com uma reprodução ampliada em termos de revolução industrial, etc, etc. Esse Marx, que é o Marx da teoria, portanto, de uma teoria potente e indispensável para entender o mundo tal como está, é o mesmo que lança o critério da praxis política como um critério da verdade em 1845, quando publica as teses sobre Foucault. Nas teses sobre Foucault, em que Marx quer criticar o materialismo idealista de Foucault, já saindo do hegelianismo de esquerda dele, a famosa tese 11, onde Marx afirma que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneira diferente e a grande questão é como transformar o mundo. Exatamente ali, em 1845, antes, portanto, do Manifesto Comunista, Trabalhadores do Mundo Unidos, Marx lança o desafio da praxis política. O critério, na verdade, vai ser sempre o critério da praxis política. Portanto, o caráter científico do marxismo só pode se dar como critério objetivo, que vamos medindo em que real extensão estamos transformando o mundo. O critério de Marx não é outro. O mundo se transforma
Transformamos o mundo capitalista, superamos o mundo capitalista. Esse é o único critério de Marx, na verdade. Não há outro. O resto são tudo desejos, aspirações, boas intenções, mas esse critério definitivo do Marx está lançado lá em 1845. E esse desafio da política, Marx tentou avançar um pouquinho mais quando, precisamente no Manifesto Comunista, escrito por ele e por Engels, tentou objetivar isso como o que fazem os comunistas. Aliás, diga-se de passagem, eles definem como Manifesto do Partido Comunista, então como socialista. Engels explica isso de maneira muito clara, dizendo: por que nos chamamos comunistas e não socialistas? Bem, nos chamamos comunistas porque os socialistas frequentavam o salão. Os socialistas do seu tempo já estavam sendo, digamos assim, aceitáveis para a sociedade respeitável, de tal maneira que eles tinham que chutar a porta, chutar a barraca e dizer: bom, do que nós diferenciamos dos demais? Diferenciamos dos demais porque não somos socialistas, somos precisamente comunistas. E no movimento concreto dos trabalhadores, vou ler aqui 2 parágrafos rápidos para ver qual era o desafio do Marx de 1848, como ele muda depois, e como depois, em alguma medida, se cala a partir de 1871 desse mundo do fazer político junto com os trabalhadores e a Associação Internacional dos Trabalhadores. O que recomenda Marx no Manifesto? Observando os movimentos na Europa, mas sobretudo na Inglaterra, ele diz: em todos esses movimentos, os comunistas põem em relevo a questão da propriedade, seja qual for a forma mais ou menos desenvolvida que ela possa ter assumido, como a questão fundamental do movimento. Por fim, por toda parte, os comunistas trabalham na ligação e vai mencionando que os comunistas atuam no movimento tal como ele está, como uma espécie de vanguarda política diante dessas manifestações espontâneas de rebeldia dos trabalhadores e de alguma organização que eles já possuíam na Europa, sobretudo numa perspectiva europeia. E sobretudo adiantava uma coisa muito importante, que não haveria nenhuma possibilidade de transformação dessa ordem através daquilo que mais tarde vão chamar o cretinismo parlamentar. A transformação ia ser necessariamente uma transformação violenta da ordem social. Isso que eles chamam, mais do que um elogio à violência abstrata, a revolução social. E que não pode ser transformada jamais por aquilo que Engels chamou no Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, e depois Marx no 18 de Maio, textos, digamos, muito mais sólidos, muito mais interessantes, muito mais atuais. Não é possível transformar nada através da luta parlamentar, e que ele caracterizava muito claramente como cretinismo parlamentar. Não é preciso dizer que isso precisa ser recuperado hoje, e foi largamente esquecido por amplos setores sociais. Essa combinação entre uma crítica radical do sistema, insuperável, não vejo nada que possa superar a crítica de Marx ao sistema capitalista, vinha, portanto, acompanhada de um chamado à praxis política, que é um terreno muito mais incerto, muito mais difícil, em que aqui no Manifesto Comunista Marx diz: os comunistas têm que atuar aqui como uma espécie de consciência crítica desse movimento espontâneo. Se eu usasse as categorias do camarada Guerreiro Ramos, já entrando no pensamento social latino-americano, diante dessa consciência ingênua que domina os movimentos, e que é consciência, mas é uma consciência ingênua, os comunistas atuam na forma de uma consciência crítica, dizendo ao movimento social precisamente aquilo que o movimento não sabe, ou que aquilo que o movimento intui, ou mostrando os limites de uma praxis política que pode ser absolutamente necessária, indispensável, eu diria, imanente ao próprio desenvolvimento capitalista, que vai se manifestar como fruto de seus antagonismos, de suas contradições, mas é incapaz de superar a situação para a qual nasceu e que justifica a sua existência. Essa interpretação marxiana da realidade é absolutamente indispensável. Portanto,
restitui, em primeiro lugar, esse império da crítica como primeiro passo para a construção de alternativas. Eu suponho aqui, seguindo a pista de muitos autores, que o Marx encerra, digamos, as suas atividades no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, precisamente numa época em que ele já tinha dado atenção para a questão da Irlanda e se defronta com o tema da Rússia. E para nós isso agora aqui no Brasil está começando a ser discutido porque finalmente foram publicados aqui pela Boitempo os escritos de Marx sobre a Rússia e o encontro dele com os populistas russos. Que a meu juízo muda completamente a concepção de Marx, quer dizer, dá um tamanho do mundo para o Marx que ele não tinha quando escreveu o Tomou no Capital. E vai se defrontar com algo que é o fato de que os russos queriam saber se podiam passar da comuna russa para o socialismo, sem os horrores da Revolução Industrial. E Marx então diz, opa, aqui o caminho clássico, aquele de que a burguesia toma o poder aqui na Inglaterra e que se alastra para toda a Europa, não necessariamente vai ser o caminho no mundo. E esse que Theodor Chardin chamou o último Marx, é o Marx que nos interessa diretamente, porque é o Marx que finalmente se encontra com o tema da periferia capitalista. Essa periferia capitalista que ele não ignora, nem ele nem Engels, porque nos dois escritos sobre o liberalismo eles mostram claramente como o capitalismo vai organizar um centro industrial e uma periferia agrícola na Europa a seu serviço. Só que isso ganha uma dimensão muito mais dramática a partir de 1871, 72, 73, 74, quando Marx se defronta com o problema concreto que os russos, os populistas russos, têm um imenso interesse pelo capital que não vem em outras partes. E a periferia começa a discutir o tema do socialismo. A partir dessa advertência inicial, eu queria mencionar 3 ou 4 problemas dessa relação entre marxismo e revolução na América Latina. O primeiro deles, naturalmente, é eliminar qualquer possibilidade de o marxismo, ou ter claro, mais do que isso, ter claro algo que teve uma grande influência no movimento socialista, no movimento dos trabalhadores internacionais, entender o que significou o chamado marxismo-leninismo, que operou durante muito tempo como uma ideologia de Estado, que legitimava a União Soviética. E é absolutamente indispensável fazer uma diferenciação. Primeiro, que aqui no Brasil essa crítica tampouco é nova. Só estou aqui recordando a crítica, por exemplo, que Alberto Guerreiro Ramos faz no Mito e Verdade da Revolução Brasileira, deixando claramente estabelecido como o marxismo-leninismo era uma ideologia de Estado que justificava o Estado soviético, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em prejuízo da obra de Marx e da obra de Lenin, que era considerado pelo próprio Alberto Guerreiro Ramos como 2 gênios e 2 homens absolutamente identificados com a causa dos trabalhadores. Mas que essa operação de marxismo-leninismo era uma operação nefasta, que antes de crítica era uma ideologia destinada a justificar um determinado Estado e uma determinada construção social. Essa ideologia de Estado desapareceu a partir de 1989 e, portanto, reabriu historicamente a possibilidade de recuperar o Marx como o império da crítica. Aquele primeiro Marx que eu fiz menção aqui, que nos parece absolutamente indispensáveis para os dias atuais. E também recuperar a perspectiva de Lenin, que é um autor também vilipendiado e desconsiderado em muitos aspectos. Mas Lenin era, em primeiro lugar, um teórico de uma estatura gigantesca. Alguém teorizou mais sobre o que é o desenvolvimento capitalista na Rússia do que ele? Alguém se dedicou a tarefas de filosofia que, a despeito de suas limitações, como materialismo, empírico, criticismo, traz dados e aportes teóricos da mais alta importância? Ele era um teórico da cabeça aos pés e era, ao mesmo tempo, um político revolucionário da cabeça aos pés, e que implicava concretamente sobre circunstâncias muito concretas
superar o desenvolvimento capitalista e implantar o socialismo na Rússia. Não é uma tarefa trivial, não é uma empreitada teórica e política qualquer. Essa revalorização, eliminar o marxismo-leninismo como uma ideologia de Estado, não significa jogar Marx e Lenin na lata do lixo, ao contrário. Precisamente a morte dessa ideologia de Estado, batizada de marxismo-leninismo, é que permite agora uma recuperação de Marx e sua potência crítica, da obra marxiana, portanto, e da obra de Lenin. Mais do que o leninismo, aquele mesmo marxismo, né, que Marx, em forma de gozação, dizia: bom, se isso aí é o marxismo, eu quero dizer que eu não sou marxista, para mostrar que havia um abismo entre aquilo que ele propunha e aquilo que os que seguiam diziam que era o marxismo. Essa conduta é indispensável na atualidade e permite precisamente recuperar isso, essa grandeza de Marx e de Lenin. O segundo aspecto que me parece decisivo na atualidade é entender algo elementar, tanto de Marx quanto de Lenin. O Estado é um Estado burguês. E pode parecer uma agitação qualquer, mas essa natureza burguesa do Estado, ou seja, o Estado como um Estado de classe, é algo que foi absolutamente secundarizado entre nós na disputa política durante muito tempo. E eu diria que no período recente, esse período de 2000 para cá, esse período que na América Latina emergiu o protesto popular, e aquela onda que muitos chamaram de uma onda progressista, que começa objetivamente com a Revolução Democrática Bolivariana na Venezuela, comandada por Hugo Chávez, até a decadência completa e a impotência total manifesta na prisão de Lula aqui no Brasil, esqueceu, por conveniência, a ideia elementar de que o Estado é um Estado burguês e que, portanto, expressa um poder de classe e está a serviço exclusivamente da classe dominante. E que há diferenciação de Marx, mas também de Lenin. E eu diria não só de Marx e de Lenin. O nosso querido Agostinho Cueva recordava sempre que os documentos de Santa Fé, dos intelectuais de direito, ou da Rand Corporation dos Estados Unidos, faziam uma diferenciação muito clara entre governo e Estado, entre governo e poder. E precisamente uma das características de uma esquerda latino-americana em emergência é que estava esquecendo essa diferenciação. Essa diferenciação entre Estado e governo e não ter poder. Estado e governo e estar administrando o Estado burguês. Isso que parecia um preciosismo doutrinário até pouco tempo, está mostrando a vitalidade e a importância de recordar e não esquecer isso nunca. Estar no governo não é ter poder. E essa questão que agora está cobrando um preço e aparece como um pesadelo para muitos, é uma das lições elementares do marxismo, uma das lições elementares do Lenin. Bom, claro, de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, de muita gente boa, que agora está sendo também recuperada e nós não devemos esquecer. Essa tentativa de ocultar ou minimizar essa diferença crucial entre Estado e poder, ela teve entre nós também justificativa de inspiração marxiana. Eu fico pensando aqui no Brasil, por exemplo, as teses do nosso querido Carlos Nelson Coutinho, no 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, foram teses destinadas a mostrar que a luta no interior do Estado era um terreno que nós teríamos que necessariamente puxar. O Carlos Nelson recuperava isso a partir da suposta existência de um último Engels, que está lá na apresentação, quase o Engels indo para o túmulo, 1895, ele escreve um prefácio à luta de classes na França, em que aventa a possibilidade, a partir de zonas na Alemanha em que o proletariado, sobretudo agrícola, votava maciçamente na social-democracia, e ele aventa ali a possibilidade de um último Engels que estaria disposto a reconhecer
que a luta parlamentar era um terreno e uma possibilidade da revolução. Eu escrevi sobre isso exaustivamente, só posso mencionar aqui que essa recuperação, que aqui eu menciono o Carlos Nelson Coutinho, porque foi certamente um dos autores mais sofisticados a trabalhar isso, e não de uma forma, digamos, vulgar. Isso se proliferou, não só no PT, mas em várias partes da América Latina, como uma lepra. Eu não ia dizer uma gripe, uma lepra, porque faz muito mal. Mas que não só ocultava essa diferenciação fundamental entre poder e Estado, governo e poder, governo e Estado, como alimentava ilusões sistematicamente construídas, buscando um abrigo na obra de Marx e na obra de Engels, da possibilidade de uma transformação em que as eleições e o trabalho parlamentar jogassem um papel fundamental. É claro que isso, no caso do Carlos Nelson Coutinho, assumia uma feição gramsciana, que ele sempre defendeu, traduziu, fez um importante trabalho nessa direção, e estava articulado no fundo com o conceito de hegemonia. Esse caminho, a todas as luzes da América Latina, a partir das transformações recentes, está completamente cancelado. Não existe a menor possibilidade, e talvez o processo que foi mais fecundo nessa direção, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, que foi o processo venezuelano, da Revolução Democrática Bolivariana, e inclusive desse conceito de Revolução Democrática, que corresponderia precisamente à entrada de amplas massas na luta política. Em nenhum país latino-americano, com exceção de Cuba, naturalmente, por outras circunstâncias, as massas participaram tão ativamente da política, das transformações jurídicas, portanto constitucionais, da apropriação do excedente petroleiro, portanto da economia, e da tentativa de configuração de um outro Estado que não fosse um Estado tipicamente burguês, controlado pelas classes dominantes de maneira tradicional na Venezuela. E lá na Venezuela, nós temos que deixar muito claramente que hoje a Revolução Democrática Bolivariana repousa no sono da população, mas é muito diferente da Revolução Democrática Bolivariana de um governo bolivariano. E essa diferença entre um governo bolivariano e uma Revolução Democrática Bolivariana é um abismo que cada dia aumenta mais e que reatualiza essa crítica que nós podemos fazer no caso brasileiro como o caso mais patético latino-americano, essa catástrofe que nós nos encontramos, mais patético porque a ilusão das massas numa transformação através do que é o petismo, ela chegou de forma, eu tenho insistido sempre, caricatural nesse acampamento de Curitiba, que é o acampamento da impotência política. Não se destina a nada. Não pode tirar Lula da cadeia, não pode fazer um protesto de massa, não pode fortalecer o movimento, e no fundo é um elogio à canalha do judiciário que pensa que também pode arrumar o país através do combate da corrupção. Mas aquilo que é próprio, então, do caso venezuelano, aqui assumiu essa forma quase caricatural. E nós temos que pensar, talvez, dois casos em que, historicamente na América Latina, esse tema da dualidade de poderes assumiu contornos muito mais claros, que foi a Revolução Boliviana de 1952 e naturalmente, o caso chileno com Salvador Allende, onde o tema do controle do Estado, do poder político, chegaram a limites extremos. Mas o caso boliviano de 1952, da Revolução Boliviana de 1952, se estabeleceu claramente aquilo que o nosso estimado René Zavaleta chamava dualidade de poderes, e que se colocou na América Latina muito claramente, de forma estendida para as massas, o tema do poder do Estado e a criação de um poder paralelo, e se estabelecendo então uma dualidade de poderes. E no caso chileno, o caminho chileno para o socialismo, o que era? Uma transformação que começa pela via eleitoral e que ganha alta densidade política com os cordões industriais, com a reforma agrária, com as grandes transformações que Salvador Allende fazia e que acumulava poder, ao contrário do que muita gente pensa, as vitórias sucessivas da
da Unidade Popular no Chile cresciam com o passar do tempo. Quer dizer, o radicalismo político de suas medidas em relação à renda agrária, à mineração, à renda da terra, ao controle da propriedade pelos cordões industriais, não tirava poder eleitoral a ele. Nas últimas eleições antes do golpe de Estado, a Unidade Popular cresce eleitoralmente. E é por isso mesmo que não tem outra alternativa senão o golpe militar de 73, encabeçado por Pinochet. Então mostra que essa combinação entre uma transição eleitoral e um caminho socialista adquiriu feições muito mais claras para nós no passado, na Revolução Boliviana de 52 e na Unidade Popular de 73, que só teve paralelo histórico no período recente com o que estava acontecendo na Venezuela. Eu não acredito, desde já antecipo isso, que se Hugo Chávez estivesse vivo, o processo estaria muito diferente. Por quê? Porque é claro que o personagem histórico conta. Não é o mesmo Hugo Chávez do que Maduro. Não é o mesmo. Há um abismo de capacidade política, de comunicação com a massa, de capacidade de soldar alianças, de fazer política internacional, que Hugo Chávez tinha, que Maduro não possui. Mas o que nós assistimos na Venezuela hoje, se adotamos uma interpretação marxista, não é um indivíduo que explica a história, é a história que justifica a existência do indivíduo. E essa tragédia que está se gestando na Venezuela, a despeito de muita gente defender o governo bolivariano, e há bons motivos para defender o governo bolivariano, há limitações gigantescas e alianças de classe, entre as quais com o sistema bancário venezuelano, que já existem agora, e existiam na época de Hugo Chávez, com a maior tranquilidade. Eu tenho mais duas questões que eu queria mencionar. É inevitável que a gente trate à luz dessa experiência a natureza e a função dos movimentos sociais, à luz de Marx e à luz do marxismo. Em toda a América Latina, estou aqui dividindo a mesa com a Anistério, que trabalhou exaustivamente os movimentos sociais na América Latina, a partir de uma visão de geopolítica, diga-se de passagem, que é incomum. Um dos méritos do trabalho da Anistério é o fato de que observou os movimentos sociais não a partir de si mesmo, mas a partir de um jogo de Estado e a partir da geopolítica, que não é a norma do estudo sobre os movimentos sociais. Há uma magnificação dos movimentos sociais que é uma babaquice completa. Uma das indigências maiores que eu vejo no Brasil e em vários países latino-americanos é uma certa magnificação dos movimentos sociais, que é uma forma de não tocar em algo fundamental, que é o papel do partido político e das vanguardas políticas, sem o qual não pode haver nenhuma transformação social. Não existe antecedente na história da humanidade. Transformações sociais, revoluções políticas são comandadas por vanguardas políticas e partidos políticos. Sem isso, não creio que possa haver qualquer mudança qualitativa. Isso não elimina ou não subalterniza a importância dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, daí aqui, natureza e função dos movimentos sociais, nasce em primeiro lugar da incapacidade do sistema capitalista de atender as demandas populares. Por que existem múltiplos movimentos sociais? Precisamente porque o capitalismo é um capitalismo que não pode atender as demandas sociais, não pode fazer aquela promessa do liberalismo de esquerda de cidadania para todo mundo. Então um reivindica água porque não tem água, o outro reivindica luz porque não tem luz, o outro reivindica terra porque a norma do sistema é a concentração da terra, e assim sucessivamente. Isso em países com a nossa composição social. Se nós pegarmos um país latino-americanos que tem uma alta densidade de população indígena, como é o caso do México, da Guatemala, do Equador, da Bolívia, do Peru, isso assume formas dramáticas, ainda mais acentuadas. A elevação da renda da terra através dos preços de produtos agrícolas e minerais implicou num conflito gigantesco entre governos populares e os movimentos indígenas na América Latina.
Mas em qualquer caso, se eles são capazes de explicitar essa contradição, eles são incapazes de resolver a crise que muitas vezes criaram. O exemplo talvez mais contundente, mas existiu outro. No Equador isso também ocorreu, na Bolívia, na Bolívia também ocorreu, talvez na Guatemala não, de maneira tão clara, mas eu sempre fico pensando na importância que teve o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que emerge para a cena política de todos nós no México, no dia 1º de janeiro de 1994, quer dizer, quando entrava em vigor o Tratado de Livre Comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, olha o nome, Exército Zapatista de Libertação Nacional, não era uma lutinha indígena, digamos assim, se é que existe lutinha indígena, o pessoal já não fica aí, que era marcar essa diferença. Aquela lutinha indígena se apresentou como Exército Zapatista de Libertação Nacional. Eles escancararam uma crise do sistema político do PRI, que tinha 70 anos de dominação, abriram isso e eram notoriamente incapazes de dar solução para o conflito que eles próprios abriram. Nessa época eu vivia no México, achava que no México não ia acontecer nada. Isso aqui no México não vai acontecer nada. A elite mexicana, a burguesia mexicana, fez um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e com o Canadá, tomou conta completo, barba e cabelo, que fez tudo, barba, bigode e cabelo, está tudo fechado, não existe possibilidade nenhuma, e emerge da selva da candona, uma pancada no sistema, abre-se uma crise total e desvela no dia mesmo em que entra em vigor o Tratado de Livre Comércio, as vísceras mexicanas, e o México profundo emerge, começa uma discussão, e nós podemos selar, se tivesse que dar uma data, o fim do sistema do PRI foi a rebelião zapatista. Ao mesmo tempo que eles faziam isso, era notório que eles não poderiam dar uma saída para a crise, que é próprio da natureza dos movimentos sociais. Só aqui, para a gente saber, veja no Brasil. No Brasil, durante um tempo, parece que diante da crise dos partidos políticos de esquerda, tinha emergido o MST, e ficou todo mundo MSTista, ficou todo mundo louco, parecia que agora tinha uma nova vanguarda, e o MST caiu em ostracismo completo, e agora está todo mundo seduzido com o MTST, com as ocupações urbanas, e é a mesma coisa, é o mesmo ciclo. Esses movimentos, por mais vitais e justificados que sejam, são absolutamente incapazes de dar uma saída totalizante para a crise, são expressões da crise. Nós sabemos, por exemplo, como, para justificar o MTST, não é um movimento que explica a totalidade, é a totalidade que explica o movimento. Nos últimos anos, precisamente como fruto da valorização fictícia do capital e do aumento da renda da terra, o metro quadrado, aqui no Brasil, da terra, passou de R$3.000 para mais de R$10.000, o que significa que não é só o desemprego que aumentou por força do ajuste da presidente Dilma e depois do Temer, mas antes disso mesmo, a renda da terra já era uma forma de reserva do valor que estava sendo amplamente utilizada pelo sistema capitalista e que ia dar essa multidão de gente que não tem casa e milhares de brasileiros colocados vivendo nas ruas, sobretudo das grandes metrópoles, ou fortalecendo a loucura das favelas brasileiras que confinam milhões de brasileiros numa vida indigna, completamente indigna. Isso é fruto de uma explosão que necessariamente veio para ficar durante um tempo, mas que é incapaz de dar uma solução totalizante. Portanto, os movimentos sociais são absolutamente indispensáveis, são expressão da crise e, portanto, inevitáveis, mas não podem dar uma solução para o sistema. E, por último, teria que fazer a luz dessa reflexão de Marx e do marxismo, a natureza da crise atual do capitalismo dependente, que eu estou, junto com outras figuras, chamando de um capitalismo rentístico, um capitalismo dependente rentístico. E queria mencionar aqui 5 aspectos que tem muito que ver com essa reflexão do Marx, que se encontra com o populismo russo e que tem que teorizar sobre a periferia capitalista. A emergência dessa crise
e a maturação desse capitalismo rentístico na América Latina acompanha esse movimento geral do capitalismo em escala global, que é as suas formas de acumulação fictícia do capital, mas que aqui na América Latina assume feições muito particulares. Primeiro, sepulta para sempre, de maneira definitiva, aquele orgulho burguês do desenvolvimentismo ou do neodesenvolvimentismo na América Latina. Se alguma época nós não podemos mais ter dúvida da incapacidade da burguesia em oferecer condições mínimas para amplos setores sociais, é agora. Mais do que foi nos anos 60, mais do que foi nos anos 70. E eu conversava com a Esther ontem, e temos que discutir aqui, o país onde esse orgulho burguês foi mais longe foi precisamente o Brasil. E é precisamente onde aqui os dados são mais eloquentes. Isso obedece naturalmente ao fato de que existe uma aliança entre a China e os Estados Unidos para a acumulação manufatureira, e nós temos que comparar, observar a China hoje com uma importância muito maior do que aquela que Marx conferiu à Inglaterra no século XIX. A importância da China na produção de mercadorias hoje, que implica cancelar qualquer esforço de industrialização e, portanto, de sonho burguês em qualquer país latino-americano, está dado pelo fato de que o poder manufatureiro chinês, aliado com o poder manufatureiro estadunidense, é outra máquina de produção de mercadorias gigantescas, essa associação supre o mundo das mercadorias que ele necessita. E é por isso que, por exemplo, há uma decadência completa do setor automobilístico e das montadoras do Brasil, no ABCD, etc. e tal, que é um bye-bye Brasil. A ideia de que aqui pode ter uma burguesia industrializante e que aqui vai ser diferente da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, do México, ocorre algo que é impensável, como os interesses imperialistas na América Latina conseguiram fazer no Brasil aquilo que conseguiram fazer no México só através de um tratado de livre comércio, que é uma amarração total dos Estados. Está ocorrendo no Brasil o que ocorreu no México desde 95, e numa velocidade espantosa. Aqui está sendo feito sem tratado de livre comércio algum. Está sendo feito diante de uma servidão voluntária da burguesia brasileira, que confessa sua completa impotência, vamos dizer, em termos dos preços que vêm da China e dos preços que vêm dos Estados Unidos. E, na mesma medida, concluindo então que a Helene está aqui me pressionando, é o fato de que essa acumulação de capital assumiu em toda a América Latina e no Brasil. O tema do rentismo fica absolutamente claro com a emergência de uma gigantesca dívida interna que fomenta todas as frações do capital na especulação com os títulos do Estado. E o epicentro dessa crise é precisamente o epicentro de uma crise de natureza financeira permanente, que produz dois efeitos extraordinários. De um lado, uma tremenda unidade entre as frações da burguesia: capital agrário, capital comercial, capital industrial, capital bancário, todos de acordo com o ritmo da política econômica e o acordo geral de como deve ser a relação entre capital e Estado. Todos eles ganhando, ninguém está perdendo. O capital agrário está ganhando, e está ganhando inclusive com o câmbio, portanto está no mundo das finanças. O capital comercial com um extraordinário lucro comercial, incapaz de ser previsto por Marx no tomo 2 do Capital. A renda da terra naturalmente garante para os latifundiários e os donos de minas uma posição absolutamente confortável no mundo da economia, dos negócios, e comanda o parlamento, comanda literalmente o parlamento. A maior frente parlamentar no parlamento brasileiro é a frente chamada do agronegócio, que é o segundo padrão global aí, a riqueza brasileira. O agro é a riqueza brasileira. O conceito de riqueza está estruturado em cima da renda da terra. Tomo 3 do capital, esqueçam a conversa do tomo 1 de industrialização. E o centro mesmo é essa mega especulação com os títulos do Estado, que significa algo muito concreto para o povo. Decretou-se uma austeridade permanente para a grande maioria da população. Portanto, nem as migalhas dos programas sociais não listas, a ideia de colocar os pobres no orçamento, nem isso nesse mundo da austeridade agora é possível.
Ou, de ser possível, é preciso fazer a eutanásia durantista lá, como recomenda o nosso querido e comportável Lord Keynes. Ou faz isso, ou não atende a maioria da população. Ou enfrenta o rentismo, ou vai ter que necessariamente consagrar a austeridade e um vale de lágrimas permanente para todos nós. E aqui no Brasil, ninguém, concluo com isso então, ninguém expressou melhor esse futuro do que um general, que por um lado consagra o assalto ao Estado de maneira permanente por todas as frações do capital. É muito importante nisso ler A Luta de Classe na França, 18 Brumaire e Guerra Civil na França. São textos de uma absoluta atualidade para entender como as frações do capital assaltam permanentemente o Estado e passam, sob a forma de crise social, o prejuízo para a população. Mas ninguém expressou qual deve ser o espírito das massas do que aqui o general Mourão. O general Mourão é aquele general que deu um discurso numa loja maçônica e fez um diagnóstico segundo o qual nós pertencemos ao bloco americano, portanto temos que estar alinhado com os Estados Unidos, por um lado, tem que fazer uma reforma cultural do povo brasileiro que está muito apegada à tradição lusitana, à cultura negra e à cultura indígena, que é algo nefasto para um povo. Não é brincadeira, rapaz. E em terceiro lugar, nós todos teríamos que adotar aquele bordão que os militares possuem quando vão para a selva: suportar o desconforto e a fadiga sem queixa e sermos absolutamente moderados nas necessidades. É um reino de 1000 anos. É isso que a burguesia coloca para nós. Esse é um mundo que o mundo está em crise. E junto com eles, é uma coisa boa, extraordinária, que as ilusões criadas por esse mundo fantástico da burguesia também caíram. Muito obrigado. Eu agradecia a possibilidade de estar aqui experimentando o prazer do assombro, né, diante das questões que estão sendo colocadas. Tem questões que eu queria colocar para a Ana, mas eu queria começar um pouco a partir do que o Nildo tinha falado no início, antes da tua fala, sobre a questão dos tempos aciagos. Esse seria o caso, por exemplo, de pensar, quer dizer, na medida mesmo que as instituições elas se fazem valer na sua condição das contradições desnudas e o Estado democrático de direita se faz valer na sua condição classista, se é de fato um instante em que a gente pode experimentar o avanço das lutas. Por exemplo, eu fico me perguntando sobre se nós vivenciamos hoje tempos de refluxo ou tempos de avanço, se tempos de salto qualitativo, se tempos de autodefesa, se é possível que, por exemplo, for o caso nós pensarmos a organização dessa resistência, seria o quê? Seria uma frente operária, uma frente popular, nas suas distinções, né? Se há a possibilidade de fato nós pensarmos uma unidade das esquerdas, e como seria isso? E um pouco na direção dessas questões, são questões muito vagas, mas queria fazer um testemunho, e aí esse testemunho já está entrando um pouco na condição desassossegada do meu espírito face à apresentação da professora Ana Esther. Um testemunho na minha condição de documentarista. Eu estava há pouco negociando um novo projeto, que eu não vou mencionar agora sobre o que se tratava, mas era um documentário sobre um movimento social bastante propositivo, revolucionário, não reformista, sobre um documentário que virá, quem sabe quando, se chama Na Marra, sobre a luta pela terra. E conversando com uma das lideranças nacionais do movimento, essa liderança me falou: mas companheiro, um documentário como esse agora, a gente estaria gerando prova em contra, porque nossos escritórios no Brasil,
estão sendo ameaçados de ser fechados pela criminalização da nossa organização. Então, face a isso, essas questões se recolocam. Tempo de refluxo, tempo de avanço, tempo de salto qualitativo, tempo de autodefesa. Do que se trata? A minha questão para o Nildo é que tu falasse sobre o acampamento de Lula lá em Curitiba, né? E eu queria que tu assim, explicasse melhor, entrasse mais em detalhes, se tu puder, sobre o que tu falasse, né? Desses eventos que estão ocorrendo lá, né? Porque eu estive agora, semana passada, segunda e terça lá, e eu voltei meio assim, não entendendo muito, sabe? Porque eu fiquei 2 dias lá, assim, sem fazer quase nada. Lá todo mundo de manhã dá bom dia Lula, de noite boa noite Lula. Há muitos discursos ali na frente da Polícia Federal, onde tem a vigília, e teve também na Praça Central de Curitiba, também se montou um grande palco lá, com discursos, um filme, O Processo, e também shows. Fora isso, nós assim que fomos lá, né, eu achei que eu ia participar assim mais efetivamente de tudo, assim, e eu não participei, assim, fiquei meio andando para lá e para cá, sem saber muito bem o que fazer, né? Então, me deu assim, voltei assim com um vazio, mas por outro lado, depois aqui eu analisei um pouco, né, o que está acontecendo lá. Eu imagino assim que isso é assim meio que para mostrar que há uma resistência forte do povo, que a gente não desiste, que tem uma persistência, né, paciência para todo o processo e tal, mas me ficou mais ou menos só isso, assim, não teve mais nada assim para mim, né? Então é isso. Obrigada. Eu queria começar pela fala do professor Nildo, que chamou bastante atenção, e eu penso que é um tema assim, que deve ser melhor trabalhado, melhor discutido, sobre a questão dos movimentos sociais. Eu entendo a preocupação do professor em destacar o papel do partido, a necessidade do partido, inclusive do Partido Revolucionário, e em tempos que o discurso apartidário, apolítico, ele se coloca dentro de várias coisas que vão se organizando, seja no espectro da esquerda ou da direita. E aí eu penso que é importante discutir a relação partido-movimento. Afinal de contas, os processos históricos a nível internacional, processos históricos revolucionários, eles sempre colocaram, se a totalidade explica esse aspecto específico, o aspecto específico do movimento é o primeiro, até onde eu compreendo, que sente o processo, que sente a necessidade de se movimentar e lutar. Então, como o professor mesmo colocou, a questão do partido como aquele, acredito que Gramsci coloca a questão do intelectual orgânico, né, nessa relação, e aparece aí como intelectual orgânico para dar uma política que seja uma política revolucionária e também, ou erros políticos também. E a relação partido-movimento, ela pode levar a diversas tendências. Não é à toa que, se olharmos e fazermos um balanço do que foram os governos do PT, a relação partido-movimento levou a CUT, ao MST, a diversos equívocos diante de um projeto histórico que caminhou, né, para alguns problemas graves. Bom, sobre o André, eu faria 2 observações. Primeiro, as classes populares não escolhem o terreno da luta. Uma das coisas mais elucidativas da incompreensão do que é a luta política, eu escuto no discurso de muita gente na universidade, quando eu digo bem-vindo à crise.
Tem sempre um abobado que diz o seguinte: Milton, mas você é a favor do quanto pior, melhor? Eu digo, meu caro, isso eu não escolho, cacete. Essa classe dominante põe. Não adianta eu torcer para que a vida melhore. Porque no período que essa pessoa está aqui, é tudo viúva do Lula, isso aí. Viúva e viúva. Mas já morreu. Eis a questão. Quero deixar claro isso aqui, André, porque esse é um problema de percepção mínima, que é uma lição de Marx. Estamos aqui, Marx e Revolução. O que o marxismo assim, mais elementar ensina, para além de religião? Não é o caso do argumento religioso e exercício de fé. É observar o que está posto. Nós temos que explicar por que as coisas são como são e não como deveriam ser. Todo o papo dos escolásticos era: o homem deve ser isso, o homem deve ser aquilo, o homem deve ser aquele outro, até que chegou um sujeito como Bernardo de Mandeville e disse: sinto muito, o homem deveria ser bom, mas o fato é que ele é mau. Então o que nós temos que explicar é por que ele é mau. E começou a discussão, por isso que Marx foi lá e disse: o bom e nobre Mandeville. Porque o homem meteu uma dialética materialista ali que já limpou a área. É a mesma coisa aqui. Nós não escolhemos o terreno da luta, a burguesia coloca. Então nem tem que ficar com saudadezinha, nem se desculpando, nem criticando, né? É o seguinte: a burguesia declarou uma guerra de classe em toda a América Latina conosco, há muito tempo. Em alguns casos muito evidentes. O caso da Colômbia, que funciona o terrorismo de Estado, está claro há muito tempo. Muito tempo. Tinha imprensa livre? Tinha. Tinha tribunais funcionando? Tinha. Tinha eleições periódicas? Tinha. E tinha um rio de sangue embaixo? Também. E lá não deixa. Vixe. Pequeno episódio. Quando eu cheguei no México, eu fiquei apavorado. Porque milhares de pessoas estavam armadas. Eu vim aqui no Brasil. Chegava no México, muita gente armada. Aí eu descobri que podia estar um monte de gente armada que não tinha revolução. Porque o pessoal se armava para se defender. Para se defender do quê? Dos terratenientes, da polícia, da degradação do Estado mexicano, do narcotráfico. As massas se armavam, comunidades, etc. Algumas que repercutiram no mundo inteiro, o Oaxaca, por exemplo. Aqui no Brasil, todo mundo começou a discutir a situação dos professores, etc. O que significa isso? Que a gente não escolhe o terreno da luta. A crise, a burguesia, o desenvolvimento capitalista coloca. A questão é outra. Estamos aptos para enfrentar isso ou não? Temos lucidez do que está acontecendo? Não temos. Esse é o problema. E é um atraso político tremendo. Esther, o ano passado, 64 mil mortes violentas no Brasil. Os liberais de esquerda dizem mais do que na Síria. Claro, isso é o padrão aqui de dominação burguesa. Normal. Eu não sou insensível à dor. Eu estou dizendo que todo ano aumenta. Desde 1994. Com a população carcerária brasileira. Aumenta desde 1994. Sabe quem mais encarcerou gente no Brasil? Os governos do PT. Isso quer dizer, não é porque o Lula queria mais gente presa. É porque tem um desenvolvimento capitalista jogando para lá. E esse governo faz o quê? Coisa boa. Dá Bolsa Família e aumenta o número de negros e pobres na cadeia. E dá Minha Casa Minha Vida e aumenta o número de mortos. Então não é como é que as duas coisas estão andando junto. Essa interpretação mínima coloca para nós o terreno da luta, nós não escolhemos, ele aparece. Então, mandamento miudiano 1, acabe com o mimimi. Ah, porque o Estado de exceção. Ah, porque a burguesia está violenta. Ah, porque isso é um padrão de dominação de classe social. A burguesia bota para quebrar. Então, esse é o primeiro assunto. Segundo, da Suzana, minha querida Suzana. A tua crônica de Curitiba aqui valida, acho, me aproprio dela para dizer, é o acampamento da impotência mais completa e absoluta de Curitiba. Quem é o responsável por essa impotência? O Lula. Tem que aqui botar o dedo em cima disso claramente. O sujeito teve durante 48 horas na mão a mídia mundial e a mídia brasileira e todo mundo esperando o que ele ia fazer. E ele veio com aquele discurso de político vulgar de quinta categoria em São Bernardo, podendo armar uma gigantesca resistência e botar a República Burguesa em xeque. Ele se entrega
docilmente para a Polícia Federal. Mas que tipo de resistência? Bom dia, presidente. Boa noite, presidente. Qual é o papel que eles reservam para você, Suzana, para todos que à distância acompanham, de mero espectador negativista? É uma simulação do ativismo, é a decadência moral e política do petismo, por mais completa que nós podemos ter. Isso não me agrada dizê-lo, porque a burguesia diz: querem saber o que é esquerda no Brasil? É o Lula e o PT. Como a burguesia internacional dizia: querem saber o que é o socialismo? É a União Soviética. E um monte de gente que dizia que aquilo não era do filho. Petismo de esquerda, unidade das esquerdas, tira o PT daí. Total. Mas tira e joga para fora da sala. Por quê? Vou dar um exemplo do que acontece aqui. Que o que fazer? Ali, não me venham dizer o seguinte: eu não preciso ir em Curitiba para saber que o povo brasileiro resiste. Cacete! Viajo para tudo quanto é canto do Brasil, em eventos, movimento sem terra, movimento do MTST, discussão de sindicatos. Que dúvida que o povo resiste? Mas é claro que o povo resiste. Mas isso, eu não preciso dessa crônica ridícula de Curitiba. Esse acampamento, essa estátua, a impotência petista, que não é da massa, é da impotência petista, não da massa. Não é da massa. Em alguns momentos eles hipotecam solidariedade, sim, mas estão chorando um pai que já está morto. E tem que matar o pai, para usar aqui a psicanálise. Tem que matar esse pai, para virar sujeito. Esse é o ponto. Eu vou dizer, isso é uma brincadeira que Lula e o petismo fazem com o que tem ainda de mínima esperança e militância na base do petismo. Por quê? Porque o petismo, há muito tempo, se transformou num partido da ordem, um partido burguês total, administrado por uma burocracia partidária corrupta, no sentido mais amplo da expressão. Corrupta porque aderiu à ordem burguesa, corrupta porque simula, corrupta porque mente, corrupta porque acredita em última instância no parlamento com medida de mudança, medido não por uma Gleice Hoffmann, que eu entendo, é parlamentar, quer se reproduzir como tal, mas pelo próprio Lula, que diz: eu acredito na justiça, eu acredito nas instituições. Qual foi o discurso do Lula em São Bernardo? Eu acredito nas instituições. Ou eu teria feito o quê? Olha que cretino. Ou eu teria feito uma revolução. Como um homem vai fazer uma revolução? Da onde? Eu acredito nas instituições, ou eu teria feito uma revolução. Tu não pode fazer uma revolução, seu Cocó. Revolução fazem os povos em movimento. Revolução é uma coisa séria, não pode ser banalizada assim. Mas o Lula sempre foi um sujeito hostil ao socialismo, às revoluções, a tudo isso. Historicamente não é novo. Agora só está manifestando porque é inocultável. Nunca acreditou nisso. Aliás, combateu dentro do PT violentamente isso. Eu sempre fazia parte desse esquema. Desse esquema, dizer, da criação do PT, etc. Por último, esse vazio que tu fala, de maneira congênita aí, né? Porque vai lá e querer fazer alguma coisa, mostra que precisamente o petismo não tem nada para fazer. Porque a única coisa que o petismo tinha que fazer é precisamente o que ele se recusa: enfrentar o sistema. Na miséria lulista, o personagem ainda teve sob suas mãos a possibilidade de um lance final. E ele recusou. E essa recusa sistemática é a mostra da miséria lulista, e em especial do personagem. Não derrama uma lágrima, porque foi opções concretas que o sujeito fez. Concreta, evitando sistematicamente, desde junho de 2013, alternativas que poderiam ser populares e colocar o sistema em xeque. Recusa sistematicamente. Poderia agora, inclusive, fazer uma greve de fome contra o sistema judicial. Está ainda sob suas mãos, mas nem pensar. Nem pensar. Por último, Afonso coloca aqui, queria mencionar também. Claro, Afonso, primeiro, vou dar dois exemplos. Me permita aqui usar algo da minha experiência. É claro que o partido, vou confessar aqui, eu ajudei a fundar o PT.
Ao contrário de muito petista novo que anda por aí, eu era petista quando era difícil ser petista. Por isso que eu falo desse caso com o nariz erguido, bem erguido. Porque eu não pego emprego público desses caras, não pego nada. E lá dentro foi sempre uma pancada com um monte de gente oportunista, etc. O que eu vi? Era bom ter lido Maurício Trachtenberg e Max Weber, porque eles nunca foram chegar no marxismo, hostil ao marxismo. O petismo é uma cultura hostil ao marxismo, completamente hostil, uma sem vergonhice, completamente indigência teórica. Mas o que acontecia? Eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Os congressos de fundação do Partido dos Trabalhadores tinha classe operária e camponesa. Estava falando com o Luiz Pericaso ontem. Tinha classe operária e camponesa. E eu fui agora como militante membro do Diretório Nacional do PSOL, do Congresso do PSOL. Tinha um camponês. Um. Não tinha líder operário. E lá no partido tem líder operário no PT? Não. Uma burocracia sindical e partidária domina os congressos do partido. Tal como Max Weber anunciou para a União Soviética, nem precisava ler Marx. Max Weber, mostrando como a burocracia teve congresso do PT que 50% era delegado da burocracia partidária, seja sindical, prefeituras, governo do Estado, etc. Como é que esse partido vai fazer alguma coisa? Então a relação, numa dessas discussões do PSOL, eu falei com um pessoal que dizia o seguinte, Afonso: um partido não é somatório de movimentos. E o meu interlocutor falou assim: mas como não, Milton? E quando ele disse: mas como não, Milton? Eu falei: cacete! Bom, olhei para a idade do rapaz, me acalmei. Vamos tratar aqui como um caso de gente que está começando. Vamos lá. Um partido não é somatório de movimentos. Não é. Um partido é um partido político que dirige. Agora, a relação partido e movimento que você reclama aqui, Afonso, imagine, era na tradição marxista e na tradição leninista, a relação partido-movimento, cuja centralidade era a classe operária, era os trabalhadores. Então tinha um problema que era partido, sindicato, movimento. Como é que os marxistas, e dentro do leninismo, etc., começavam a tratar o tema partido, classe operária, e partido, movimento, partido, sindicato, movimento. Tem uma de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Trotsky, ampla literatura sobre isso. Não é o que nós temos aqui. No Brasil, começou precisamente na época que o petismo começou a crescer como partido, entrou uma ordem nos movimentos sociais, e entrou pela via do autonomismo. Quem introduziu isso aqui foi bem simpático, porque essas ideias estranhas, elas são simpáticas, nocivas e simpáticas. Quer fazer uma ideia crescer? Ele faz simpatia. Então ele entrou através do livro do Eder Sater, quando os novos personagens entram em cena. Entrou por uma tese da USP, que é a Catedral, irmão do Emir. Eder Sater publicou essa tese, quando os novos personagens entram em cena. É um elogio ao autonomismo e aos movimentos sociais, etc. E ela, na prática, a degradação da ideia de um partido dirigente. Mas se não tem um partido dirigente, e nós vamos ver qual é a forma, aí Esther, qual é a forma que o partido vai assumir. Não pode ser a forma do partido leninista, bolchevique, de 1917. Mas se eu vou colocar sempre a questão de um partido é dirigente, e seus membros têm que ser gente dirigente, não é conversinha mole que vou lá na Assembleia ver o que o povo quer fazer. Veja, para não brigar aqui com a Anistério, o que o movimento indígena nos trouxe? Vou concluir ali. Veja, eu acompanhei minuciosamente o exército zapatista. Todo mundo aqui elogiava no mundo os discursos literários do subcomandante Marques. Aquilo para mim era uma bobajada. Nem era o centro. O centro foi a pergunta que os zapatistas fizeram. Porque esse negócio do lúdico na ciência política inteira, todo lúdico, isso eu deploro. Não porque eu deploro o lúdico, porque a teoria é difícil, é barra pesada, o conflito não é mole. Não adianta levar rosinhas numa favela, que a favela não fica melhor. Ela continua sendo favela, é barra pesada. Ali se morre, se mata, é miséria humana, é degradação, não é brincadeira. Então, os indígenas zapatistas, no dia 1º de janeiro de 94, fizeram a pergunta fundamental: quanto
vale um indígena no mercado mundial? Eu olhei aquilo e falei, claro, é isso aqui. Os indígenas estão perguntando, os indígenas da selva lacandona estão perguntando algo que os guatemaltecos estão perguntando, que os peruanos estão perguntando, que os peruanos estão perguntando, que os bolivianos estão perguntando, e que as massas urbanas estão perguntando, e que o povo está perguntando. Quanto valemos no mercado mundial? Nada. Não vale nada. O que tem que fazer com vocês? Uma parte vamos botar na cadeia, uma parte vamos matar todo dia, uma parte vamos tocar para a migração internacional e vamos tocar, e uma partezinha pequena vamos dar cidadania. Tá? Vamos dar cidadania. Um pouquinho de luz, um pouquinho de água, um pouquinho de escola, bem rebaixadinho. Bem rebaixadinho. É isso que está aí. Percebe? Vou brigar com os assistentes sociais, mas não vou deixar de dizer. Ficam ali. Então, os indígenas, veja como é que eu peguei o movimento indígena. Pelo fato de que eles perguntaram quanto vale um indígena no mercado mundial. Nada. Isso vale para todo o povo, para a maioria do povo. E vale para o trabalhador sindicalizado e para o sem terra, para todo mundo. Quanto vale? Nada. Essa ordem não dá nada. Agora, isso também cresceu quando o movimento operário de toda a América Latina baixou a guarda. E cresceu por um lado, é objetivo. São fenômenos que ocorrem de maneira concomitante. Por que todo mundo também magnificou os movimentos? Porque a centralidade operária caiu no México, caiu na Argentina, caiu no Brasil e foi indo para o brejo. Agora, isso não é um motivo que criou uma alternativa aqui. Isso mostra uma miséria política nossa. Não sei como sair. Eu sei que é duro. Eu nunca me iludi, agora vou concluir mesmo, né? Com aquela conversa com o Fórum Social Mundial, outro mundo é possível. Eu sei que é. Eu lembro que Emanuel Wallenstein disse assim, quando disseram lá na virada do feudalismo para o capitalismo para os trabalhadores camponeses, outro mundo é possível, eles disseram, que bom. Aí entraram no capitalismo, os caras disseram, mas que merda é essa? Aí os caras disseram, outro mundo não era possível, não disse que era melhor. Possível é. Então outro mundo é possível? Claro que é. Melhor para os trabalhadores? Não. Tem que enfrentar o tema do capitalismo. Isso pode parecer doutrinário, mas esse passo inicial é o que tem que ser dado. Por isso que o tema do marxismo na revolução é que voltar a Marx significa discutir aquilo que é essencial. Não podemos fazer a revolução amanhã, não vamos dourar aqui uma teoria para justificar o sistema e nossas pobrezas. A teoria para explicitar as nossas pobrezas e enfrentar nossos dilemas, não para justificar um comportamento político adequando a análise teórica à correlação de forças. Não, a análise teórica é para identificar a limitação da correlação de forças, não para justificar a correlação de força. Vamos lá colocar florezinho numa correlação de força que é adversa e justificar. Então, Suzana, nossa impotência, porque é o que tem sido feito como gincana olímpica aqui entre nós. Ok, obrigada, Nilton. Que essa é a função da praça. E aí vem a questão fundamental do marxismo, que sempre foi de tentar construir o sujeito político para definir quem é o inimigo, qual a estratégia, qual a tática, quais são os possíveis aliados, que isso só pode ser feito através de um sujeito político, ou seja, um partido político revolucionário. Essa é a nossa tarefa, não existe outra possibilidade se nós quisermos sobreviver. Então, o que eu coloco aqui, para um breve comentário, seria exatamente a construção desse sujeito político. Porque o sujeito social nós sabemos, lutará de qualquer maneira porque precisa sobreviver em qualquer situação. Obrigado. Te encaminho o abraço do nosso amigo Ivo e também desiludido um pouco com os partidos. Também fui um dos que nos anos 80 construí localmente aqui em Florianópolis o nosso Partido dos Trabalhadores, e desde o ano dos anos 90 que esse partido esqueceu a revolução e voltou-se para a estratégia do assistencialismo, da fraternidade cristã, e esqueceu toda a construção revolucionária ao chegar no poder, aí mesmo que desbancou para o lado da burocracia. Uma pergunta que eu te faço seria:
É possível o processo revolucionário sem armas? Bom, se precisa de armas, que partido faria o papel de armar a população? Ou armar os trabalhadores? Será que encontramos na história contemporânea, seja na América Latina, na Europa, algum partido político que esteja cumprindo esse papel de dirigir no sentido de armar para o processo revolucionário? Eu pergunto isso para ver se eu consigo sair da frustração partidária e se eu posso ter ainda esperança num partido político, pois entendo que ele ainda está por nascer. E aí pode contar com a minha contribuição. Obrigado. Queria comentar um pouquinho, dentro dessa questão desse tema da revolução, a importância da educação. E também da questão da produção do conhecimento para a revolução, entendendo que a revolução é um processo e não uma vontade abstrata. E aí uma vontade abstrata, um marxismo abstrato, ele se torna uma religião, mesmo não tendo a acepção do conceito de religião do senso comum, que são as evangélicas, as casas religiosas, por aí vai. Então, porque às vezes a gente faz uma crítica que eu acho que precisa de um refinamento na academia. Eu acho que todo esse movimento que eu estou percebendo, e eu quero dizer que eu nunca fui filiado a nenhum dos partidos do nosso país, mas sempre tive, como professor universitário, com a minha contribuição a serviço, no meu ponto de vista, dos partidos que melhor representam as causas dos trabalhadores. Eu acho que é uma coisa importante, porque nesse momento que a gente vê na universidade intelectuais em retirada, eu tenho visto tanta gente rasgando carteiras e se atribuindo, eu fui fundador, como se dissesse alguma coisa, né? Como se dissesse alguma coisa ser fundador de alguma coisa. Eu acho que a universidade precisa ter um refinamento, e aí eu queria discutir a questão da educação, desse processo da revolução. E daí discutir um pouquinho a função educacional do partido, na questão do marxismo gramsciano, o partido como o grande príncipe moderno, agora sem desconsiderar e pensar o vivo, no momento presente, né? Eu acho que esse é um grande tema, pensar o vivo na revolução. Por exemplo, a gente está com uma dificuldade muito grande de construir uma narrativa de revolução entre os jovens. A gente está com uma dificuldade muito grande de produzir uma narrativa educacional do que seja uma revolução e que cative as pessoas, né? E aí eu acho que Paulo Freire, um grande educador, ele tem muito a dizer da forma, do conteúdo, de partir da cultura primeira para a gente poder chegar a informar, e eu me preocupo muito com as novas gerações, como é que a gente passa esse conteúdo de 200 anos de um pensamento vivo nesse momento. Então, como é que pensa essa questão da educação latino-americana? E para a professora, a professora Ana, eu queria saber se a senhora tem alguma coisa para nos dizer nesse momento, desse golpe que nós vivemos no nosso país, dessas forças militares alternativas e focais, sobre duas questões que estão colocadas, que em São Paulo e em Curitiba existem dois grandes focos. Um militar em São Paulo, que uma questão muito pequena de tempo, já matou aproximadamente 90 lideranças de vários movimentos sociais que vinham se organizando. Se tem algum dado para nos dizer sobre isso. Con el profesor, con el que no tengo tanta concordancia, porque creo que en este momento político su discurso resulta bastante desalentador para la gente que decide ponerle cuerpo a la lucha, es el siguiente. Si no valemos nada para el capitalismo, ¿cuánto vale un cuerpo hoy para la revolución en función del análisis que hace usted? Porque es como los movimientos sociales no logran abarcar la complejidad de las cosas, el PT no tiene la respuesta, la juventud está desmovilizada,
Brasil tiene focos de resistencia, pero en función de su análisis nunca termina de enfrentar al capitalismo. Entonces, me pregunto, en función de lo que usted habla, bueno, no valgo nada para el capital, ¿cuánto valgo como sujeto político para la revolución, según su lectura, a partir de la crisis de la economía? Bom dia, meu nome é Guilherme. Queria perguntar para o professor Nildo uma dúvida que ficou da primeira fala, que é sobre a natureza do Estado, né? Esse objeto de disputa importantíssimo para a Revolução e para o sujeito político que falava do Nilo, que ficou parecendo para mim que o que determina essa forma do Estado é o domínio de classe sobre esse Estado. Mas será que seria só isso ou teria algo de mais fundamental nessa forma o que determina a forma estatal do que simplesmente esse domínio, né? Então, enfim, aí é uma questão mais teórica, mas é isso que eu queria deixar. O Nelson, bom, a Revolução será com armas, perguntava para o Caio Prado, e ele dizia, bom, não sei. E se eu tenho postulado que a gente não escolhe o terreno da luta, mas isso é dado pela luta de classe, pela classe dominante, eu não sei. Primeiro. 2. Pode ter um momento militar, indiscutivelmente haverá. Indiscutivelmente haverá. Mas vamos para a experiência concreta latino-americana. Ninguém menos do que Fidel Castro e Hugo Chávez disseram claramente para as Farc que não havia saída. Então, aqui nas coisas mais concretas, o movimento guerrilheiro mais antigo, mais poderoso da América Latina, que são as Farc, negociaram a paz em Havana. A gente tem que discutir concretamente. Então, há uma saída pela luta armada hoje? Não há essa saída. Agora, a revolução poderá ter um momento de ruptura das forças armadas, de conflito militar, indiscutivelmente, afirmo categoricamente, sim, dependendo das circunstâncias. Agora, o que eu acho? Essa não é a questão da revolução. A questão da revolução não é o problema militar. Há um problema militar na revolução, mas o conceito de revolução nós teríamos que discutir. E eu acho que o principal deles é o seguinte: a definição básica, tanto de Lenin quanto de Trotsky, que era a entrada das massas na política. Isso é a revolução. A primeira definição, as massas fazendo política. Por isso que no processo latino-americano que eu mais aprecio nesse contexto é o da Venezuela. Não porque eu gosto dos venezuelanos em si mesmo, é porque lá as massas participaram ativamente da política. Todas as grandes decisões da Venezuela, o povo era ativo. Para a Suzana, que estava aqui, que foi lá para aquele acampamento de impotência em Curitiba, na Venezuela era o contrário. O Chávez convocava o povo para todas as grandes lutas. Qual é o contraste com o Brasil, Nelson? Que o petismo, a miséria petista, ela está dada, não porque eu gosto não do Lula, não, é por uma razão só, porque em longos 13 anos de governo, o governo nunca convocou o povo para uma luta só, uma qualquer, nem sequer quando estava sendo apeado para aquele covil de ladrões do governo. O presidente Dilma foi de uma covardia tão grande, e petismo e Lula, que não convocou o povo para segurar a onda. Você veja que falta de fé no povo. E por que não fazem? Porque depois que o povo entra em movimento, ele governa o seu movimento. Não tem partido que possa controlar isso. E isso que é maravilhoso. Então, eu acho que isso muda o enfoque das armas para isso. Agora, eu considero que uma das questões fundamentais, levo em consideração também que o Capella menciona, é o tema da formação política. Nos partidos é inexistente. Há muito tempo. E nos sindicatos, quero dizer também, inexistente. Todas essas centrais estão por aí. É uma vergonha o que há. E eu estou falando aqui não de alguém que está falando do exterior, eu sou convidado pelo sindicato. Primeiro, quero dizer que fiquei 10 anos vetado na CUT. Quando a presidente Dilma caiu, eu voltei a ser chamado.
E aí, conferências, cursos, tudo mais. E tu vê a regressão intelectual e política desses 13 anos, é gigantesca, é absurda. Então, formação é decisivo, será sempre decisivo, e os chamados movimentos sociais também desprestigiam muito isso. Aliás, essa é uma reflexão que ninguém fez com mais profundidade. Vou meter um autor aqui que não é latino-americano, mas foi o Marcuse, que no auge de 68 ele disse, olha, qual é agora nessa longa marcha através das instituições com o fim de 68, com a derrota de 68, ele diz, agora começa a longa marcha através das instituições. O trabalho mais importante agora é o trabalho educativo, e é o menos sedutor. Eu vejo, todo mundo quer ser candidato a alguma coisa. Todo mundo quer ser vereador, deputado, prefeito, senador, esses cretinos, que não valem nada. Mas presidente não. Presidente não, porque o presidente pode surgir um caudilho. Digo claramente aqui, vai precisar de um caudilho. Na tradição latino-americana, não tenha dúvida. E aí temos que dizer o que é o caudilho. Aqui no Brasil essa tradição hostil. Um monte de pós-moderno de quinta categoria tem medo da liderança. Quer que o povo se manifeste sem líderes? Não tem. Até o exército zapatista tinha um subcomandante de Marcos. Era sub, mas era subcomandante. Acima dele só o Comitê Clandestino Revolucionário Indígena. Tem hierarquia. As massas não se manifestam. É isso, não tem como. O caudilho também está submetido ao tempo histórico. Tudo, o Perón de 55 não é o Perón. Tudo bem, mas está lá. Mas essa é a coisa. Tem as lideranças políticas. E uma das coisas mais terríveis no movimento social é a formação inexistente. E quando tem é muito ruim. Entende? Os partidos abandonaram. Eu estou no PSOL, digo, no PSOL não existe. No PT, não. Um dos últimos cursos que o PT dava era como ser vereador. Cursos eleitorais, cacete, que é uma ordem, sinônimo de integração à ordem burguesa. Bom, por último, vou responder a questão da Marcela assim. Do Guilherme, é que, Guilherme, a forma de domínio clássico, né, ela não é qualquer coisa. E quando, olha, até a Dude, a nossa pró-reitora aqui, kantiana, ela disse, olha, a crítica à filosofia de direito de Hegel é muito bom, porque é um texto onde Marx cai a ideia do Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado universal, vai servir para todas as classes. O que nós estamos deparando é que o Estado é um Estado de classe. Agora isso começou a cair. Eu diria que esse é o primeiro passo. Agora, o domínio da classe, ele tem outros instrumentos hoje. Sempre teve, agora muito sabe, sempre teve. Que eu sempre insisto é o peso da indústria cultural. O peso da indústria cultural é avassalador, gigantesco. Né? As mídias e tudo isso que está aí é muito importante. Então, eu só faria o reparo que não é qualquer coisa descobrir o caráter de classe, que está de acordo com isso, e salientar isso é muito importante. E por último, a questão da Marcela, quanto vale um corpo para a revolução? Marcela, há momentos em que nós vamos ter que fazer resistência. E o corpo é muito importante para fazer resistência. Há momentos que talvez a resistência não basta, e nós vamos ter que ter uma ofensiva. E aí o corpo vai ter que se submeter aos rigores da ofensiva, à solidão da ofensiva. O que eu queria resgatar aqui sobre o partido, para me entender com a Anistério e com vocês, é o seguinte: não tem processo político sem vanguarda. Qual é a forma que vai assumir essa vanguarda? E qual é o momento que isso vai explodir? A gente nunca sabe. Quando eu dei o exemplo aqui do zapatismo no México, eu pensei que nada ia acontecer lá e surgiu isso. Quando eu pensava na Venezuela, eu observei a Venezuela e disse, aquele sistema de cogolhos, os adeptos escopeianos, dominando desde o Pacto del Punto Fijo de 58, eu olhava aqui, não vai mudar nunca. E saiu uma vanguarda de onde? Do meio dos militares, os bolivarianos. Quando eu pensei que não ia sair nada, saiu do meio dos indígenas, saiu o Lacandona. Saiu lá.
E o problema da Bolívia emergiu como? A guerra da água, surge pela água. Então tu vai vendo em cada lugar, surge da maneira mais inesperada possível. O que é o importante, Marcelo? Surge. 1. 2. A vanguarda política pode ser dada no momento pelo Comitê Clandestino Revolucionário Indígena, pelo movimento bolivariano revolucionário 200 de Hugo Chávez, mas é preciso uma vanguarda política. Essa vanguarda política consegue se eternizar? Não sei. Do Exército Zapatista se exauriu rápido. O movimento bolivariano 200 teve uma vida muito mais longa, pariu transformações muito mais profundas. Então, essa vanguarda política é que nós precisamos estar valorizando. Qual é a forma do partido? Se o partido vai cumprir uma possibilidade de vanguarda política em determinado momento, nós temos que estar abertos para isso. Quanto vale corpo? Eu sei que tem algo de retórico, metafórico na tua pergunta, mas a grande questão, eu diria, não é essa. Nós vamos colocar nossos corpos a serviço de que causa? No caso brasileiro, e no caso argentino, eu diria a mesma coisa. Eu não acho que o horizonte para os corpos argentinos tem que ser o kirchnerismo, que já mostrou todas suas virtudes e todas as suas misérias. O mesmo petismo no Brasil. Essa que é a questão fundamental. Eu te diria, metaforicamente, o corpo vale o que uma revolução pedir. Como é que ela vai ser? Como é que ela vai se apresentar para nós? Não sei, mas é isso que nós temos que estar procurando. Eu só agradecer então ao nosso companheiro e colega ali de som, ficou mais meia hora aí, além do horário dele, e agradecendo os nossos companheiros do IEL, os nossos estudantes, agradecendo todo mundo, até de tarde, 2h30 aqui.